Seja bem-vindo à 77ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: obtenha um valor de item A, 2 vezes a secante de π mais 3 vezes a secante de 6π, e item B, raiz quadrada de 3 vezes a secante de 3π menos a secante de 0 sobre 1 mais a raiz quadrada de 3. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, pode contribuir através do Pix ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolver pelo item A. Eu tenho aqui 2 vezes a secante de π mais 3 vezes a secante de 6π. Bom, gente, secante é 1 sobre o cosseno de x, porque a secante é a inversa da função cosseno. A função secante é a inversa da função cosseno. Então, tem que secante de π é igual a 1 sobre cosseno de π. Secante de 6π é igual a 1 sobre cosseno de 6π. Observe o seguinte, as medidas aqui estão em radiano. Eu tenho aqui, secante de π. Π é a medida em radiano de um determinado ângulo. 6π é a medida em radiano de outro ângulo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Caso você não reconheça o valor dessas medidas e, consequentemente, não saiba o valor do cosseno dessas medidas, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar essas medidas em algo que você consiga reconhecer. E no caso aqui, eu vou transformar de radiano para grau. Então tem 180 graus está para π radiano, assim como x está para π. Perceba, vou transformar esta medida aqui, que está em radiano, para grau. Multiplica aqui em cruz. Então vou ter π vezes x igual a 180 graus vezes π. Isolando x, tenho que x é igual a 180 graus vezes π sobre π. π dividido por π, 1 vezes 180, 180 graus. Então, π é a medida em radiano do ângulo de 180 graus. Agora vamos descobrir qual é a medida em grau de 6π radiano. Então, o processo aqui é o mesmo, a mesma regra de 3. Vou chegar aqui, vou multiplicar em cruz, vou ter π vezes x igual a 180 graus vezes 6π. X, portanto, vai ser igual ao quê? 1080 graus vezes π sobre π. Por quê? 180 graus vezes 6, 1080 graus. π dividido por π, 1 vezes 1080, 1080 graus. Agora, 1080 graus é um ângulo muito maior do que 360 graus, que equivale o quê? À medida do ciclo trigonométrico. Vocês devem saber que o ciclo trigonométrico, ou seja, uma volta inteira no ciclo trigonométrico, equivale a 360 graus. Então, o que eu tenho que fazer aqui, quando eu descubro um ângulo que é maior do que uma volta na circunferência? Eu tenho que saber qual é o arco côngruo dentro da circunferência 360 graus que tem a mesma extremidade do arco que eu quero saber, que é maior do que a circunferência de 360 graus. Ou seja, 1080 graus equivale a qual grau dentro de uma circunferência de 360 graus? Para descobrir isso, eu vou pegar o quê? Eu vou dividir 1080 graus por 360. Vou obter 3. 3 vezes 360, 1080. 1080 menos 1080, 0. Então, eu tenho que 1080 graus é igual a quê? 3 vezes 360, equivale o quê? A 3 voltas na circunferência de 360 graus. Portanto, o arco côngruo ao arco de 1080 graus é o de 360 graus. Aí você me pergunta, o que é arco côngruo? Simples, gente. Arco côngruo é o arco que tem a mesma medida. Ou seja, o arco que dentro da circunferência de 360 graus tem a mesma extremidade, a mesma medida que o arco de 1080 graus é o arco de 360 graus. Agora, por quê? Por causa do seguinte, gente. Vou mostrar aqui, Aqui eu tenho, o ciclo trigonométrico desenhado, marcado aqui, os valores dos graus e os valores em radiano. Observe, 1080 graus são 3 voltas num ciclo. Então,
uma volta, duas voltas, três voltas. Onde a terceira volta para, eu tenho o quê? O arco côngruo ao arco de 1080 graus. Porque 1080 graus é 3 vezes 360 graus. E você vê, ó, que a medida em radiano do ar 360 graus é 2π. 3 vezes 2π, 6π. Então, só por aqui, ó, se você já conseguir estabelecer essa relação, você vê, ó, que o arco de 1080 graus, que vale 6π, é o arco côngruo, ele é o arco que tem a mesma extremidade, né, do arco de 360 graus. Por quê? Porque ele é 3 vezes o arco de 360 graus. Então, dentro do ciclo trigonométrico, ó, ele para no mesmo ponto, que é aqui. E agora, como é que eu obtenho o valor aqui do cosseno dos arcos? Simples, gente. O cosseno de qualquer arco, você sempre vai obter o seu valor, ó, na abscissa x do plano cartesiano. Eu desenhei aqui, ó, o ciclo trigonométrico. Coloquei, ó, 1, menos 1, 1, menos 1 nas suas extremidades. Na extremidade, ó, da abscissa x e da ordenada y. Aqui no centro, ó, tem um zero. Daqui para cá, ó, valores positivos até 1. Daqui para cá, valores negativos até menos 1. Daqui para cá, valores positivos até 1 positivo. Daqui para cá, valores negativos até menos 1. Se eu quero saber qual é o cosseno de qualquer arco, eu leio o que? Na abscissa x aqui. Então, veja aqui, ó, cosseno do arco de 180 graus. Quanto vale x neste ponto? Menos 1. Então, cosseno do arco de 180 graus é menos 1. Então, 1 dividido por menos 1, menos 1. Cosseno do arco de 1080 graus, que tem a mesma extremidade do arco de 360 graus. Bom, é este valor aqui, ó, em x. Quanto vale aqui, ó, x neste ponto? Vale 1 positivo. Então, tem, ó, 1 sobre 1. Cosseno de 360 graus é 1. 1 sobre 1, 1. Então, a secante de 6π é 1. Agora que eu obtive os valores, eu vou substituí-los aqui, ó. Eu não tenho, ó, 2 vezes a secante de π mais 3 vezes a secante de 6π. Então, eu vou substituir. Vou ter, ó, 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 mais 3, 1. Então, o resultado aqui, ó, é 1. Bom, agora que eu terminei aqui de resolver o item A, vamos para o item B. Aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a secante de 3π menos a secante de 0 sobre 1 mais a raiz quadrada de 3. Bom, o processo aqui não é muito diferente do processo feito no item anterior. Eu tenho que secante é igual a 1 sobre cosseno. Portanto, secante de 3π vai ser igual a 1 sobre cosseno de 3π. Secante de 0 é igual a 1 sobre cosseno de 0. Agora eu venho aqui, ó, olhe para o ciclo trigonométrico. E eu vejo, aonde é que eu tenho 3π aqui? Aí você olha, lugar nenhum. Mas só que, gente, eu vou ensinar vocês a fazer um truquezinho, ó. Aqui eu tenho, ó, no ciclo trigonométrico, ó, 0 radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. 3π é o que, ó? Se aqui é 2π, para achar 3π, o que eu faço? Eu caminho π. Então, 3π radiano é isso aqui, ó. É uma volta, eu tenho 2π. Mais meia volta, 3π. Então, 3π, ó, é a medida do arco de 540 graus. Se você olha aqui para o ciclo trigonométrico, você pode dizer, ah, mas isso aí tá meio confuso. Simples, gente, ó. Vamos voltar aqui, ó. Leia aqui, ó, em radiano, ó. Aqui eu tenho 0 radiano, aqui eu tenho π sobre 2 radiano, aqui eu tenho π radiano, 3π sobre 2 radiano, 2π. Então, ou seja, 2π é uma volta inteira no ciclo. 3π é o quê? É uma volta inteira mais π. Então é este ponto aqui. Então aqui eu tenho, ó, 3π. Se eu dou uma volta inteira e caminho mais meia volta, eu tenho 3π. Então o arco em grau de 3π radiano é o quê? 540 graus, que é o quê? Uma volta inteira, que é 360, mais 180.
Se você não conseguir visualizar dessa forma, é simples, é muito fácil aqui, ó. Basta você pegar esse 3π e passar de radiano para grau, como eu fiz no item anterior. Eu não peguei lá as medidas que estavam em radiano, transformei em grau. Faça o mesmo processo. Pegue o 3π aqui, ó, transforme, que está em radiano, transforme para grau. Você vai ver, ó, que é 540, que equivale o quê? A 1,5 volta aqui no ciclo. Portanto, ó, o arco côngruo ao arco de 540 graus é o próprio 180, neste ponto aqui. Aqui eu tenho 3π radiano, que é ó, uma volta inteira, 2π, mais meia volta, π. Então é este ponto aqui. Então se você não consegue visualizar dessa forma, faça a conversão como eu fiz no item anterior. Agora, prosseguindo, ó, quanto vale x neste ponto? Vale menos 1. Então vou ter ó, 1 sobre menos 1, menos 1. Então a secante de 3π vale menos 1. Agora a secante de 0. 0 está aqui, ó, neste ponto. Aqui eu tenho 0 radiano. Quanto vale x neste ponto? 1. Então vou ter o quê? 1 sobre 1, 1. Então a secante de 0 radiano é igual a 1. Obtive os valores. Substituo. Então tem a raiz quadrada de 3 vezes a secante de 3π menos secante de 0 sobre 1 mais a raiz quadrada de 3. Secante de 3π menos 1. Então tem ó, raiz quadrada de 3 vezes menos 1 vai dar menos raiz quadrada de 3. Só que eu tenho aqui ó, menos a secante de 0. Então eu tenho ó, menos 1. Aqui eu tenho ó, embaixo 1 mais raiz quadrada de 3. O que eu faço aqui? Aqui ó, vocês podem ver que eu tenho aqui ó, menos 1 menos raiz quadrada de 3. O que eu vou fazer? Vou isolar o fator comum aqui, que é o menos 1. Então, eu tenho ó, menos 1 vezes 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 1 mais raiz quadrada de 3. Perceba, ó, aqui eu tenho um fator comum. Ó. Por quê? Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos raiz quadrada de 3. Então, eu tenho um fator comum aqui, que é o menos 1. Isolei ele. Ó. Então, vou ficar com isso aqui. Agora, 1 mais raiz quadrada de 3 vezes menos 1 dividido por 1 mais raiz quadrada de 3 vai dar o quê? Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, o resultado do item B é menos 1. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício. Mas se ficou qualquer dúvida da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. E se você tiver gostado deste canal, inscreva-se, tenha bons estudos e até os próximos vídeos.